Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É o programa da saúde, um sonho a construir. O afeto que me construiu, laços afetivos, luto e despedidas. Olá, meu povo lindo, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Psi de hoje. Hoje nós vamos falar sobre algo que nos atravessa, ou seja, atravessa todas as vidas. O afeto que me construiu. Pense um pouquinho. Quem é que ajudou essa pessoa linda que você a ser essa pessoa que você é? Quem colocou um tijolinho emocional dentro de você? Quem lhe acolheu quando o mundo parecia extremamente grande? Às vezes, o carinho que nos constrói vem de um lugar que a gente mesmo não espera. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá certo? E para mim, é assim, maravilhoso ter você aqui comigo. E aí, me conte, como é que você está? Como foi essa semana? Dezembro chegou, né, meu povo? Pois é. Ho, ho, ho para você também. Ai, chegamos até aqui. Até aqui. Até aqui. Você está vivo, você está viva. Você já fez algumas reflexões sobre o seu tempo, sobre a sua vida, sobre quem é você? Nós aqui começamos no dia 18 de janeiro. Pois é, mês que vem nós vamos fazer um aninho de Papo Psi, né? Nosso primeiro ano. Nossa, gente, um bebezinho que nasceu do coração de Deus, do nosso coração para o seu coração. O Papo Psi é esse lugar, né? Esse espaço onde você está à vontade para ouvir um pouco o seu coração, porque aqui nós falamos sobre aquilo que traz sentido para você, aquilo que mexe com você, a sua história de vida. Aqui não tem ninguém mais importante do que você. E eu não sei você, eu amo dezembro. Eu amo dezembro. O mês de dezembro, assim, depois de outubro, é claro, né, que outubro é o mês que a pessoa querida aqui nasceu. Dia 4 de outubro, eu tenho uma amiga que diz assim, você tinha que ser franciscana, porque assim, no dia 4 de outubro, e é conhecido como de São Francisco de Assis, né? Então eu disse, não é só de São Francisco não, é meu também, que é isso. Bem assim, né? Mas assim, eu acho que dezembro, pelo menos pra mim, ele traz esse gostinho, assim, sabe? Nossa, 12 meses se passaram. Fiz projetos, né, no ano passado, 2024, fiz projetos, realizei situações, é claro que dentre tantas coisas que eu projetei, algumas eu realizei, outras não, né, mas tudo bem por isso, não me condeno, mas ressignifiquei, aprendi muitas coisas, tive perdas, né, elaborei lutos, passei por momentos difíceis, desafiadores, mas também passei por momentos, sabe, maravilhosos. Conheci novas pessoas, né? Tive, assim, a satisfação de conhecer você, de estar aqui com você, construindo, colocando tijolinho emocional, né? A cada dia, tanto na minha história de vida, tanto na sua história. Tem pessoas que sempre mandam mensagens e falam coisas tão lindas. E a gente não ganha nada aqui, sabe? Tem pessoas que perguntam quanto é que você ganha para fazer o Papo Psi. Eu ganho a sua alegria. Eu ganho o conhecimento que é liberado, tanto da minha parte quanto da sua parte. Eu ganho a alegria de saber que através da minha profissão eu estou ajudando alguém a se conhecer melhor, sabe?
de entender que não é uma ilha, que não nasceu para ser uma ilha, que vai enfrentar desafios. Afinal de contas, hein, meu povo, viver não é fácil não, hein? Conta aí para mim. Mas nós estamos aqui. Eu gosto muito dessas reflexões, de parar para pensar. Então, por isso que eu acho que esse dezembro para mim é dia, né? Eu sempre paro, mas eu acho que esse clima família, esse clima de pensar em um próximo ano, e entendo, né? Às vezes, mas o ano novo é que é novo, talvez o ano vai, né? Trazer as mesmas situações, mas eu preciso estar nova em um novo ano. Sabe, a minha mentalidade, a minha forma de encarar as situações, sabe, de entender as circunstâncias, de me perdoar, de me liberar, sabe, de me entender, de me respeitar, de me limitar, dizer não às vezes quando é necessário e dizer sim quando também for necessário. Sabe, de ter um equilíbrio meu, sabe, de me colocar como protagonista da minha história, de pegar o volante da mão de outras pessoas que estavam guiando a minha história e que guiaram a minha vida durante todo o tempo e trazer o volante para a minha mão. E dizer, não, hoje quem dirige a minha história sou eu sou a dona da minha história. Se eu digo não é porque eu quero dizer não, se eu digo sim é porque eu quero dizer sim. Sabe, queridos, a gente precisa começar a nos compreender, sabe? E o mês de dezembro chegou, né? Chegou. Hoje nós estamos aqui, dia 6 de dezembro de 2025, um sábado, não é isso? Conversando sobre esses ressignificar, esse luto. E luto para a psicologia é toda perda significativa, não é necessariamente o falecimento de alguém, é também, mas não somente, né? E não desmerecendo, né? Quando eu falo não somente. Mas é tudo aquilo que me traz dor, sabe, como a perda de uma visão, de um relacionamento, de tantas coisas que a gente passa na vida, né? Que a gente traz e guarda aquilo ali dentro da nossa caixinha preta, né? A caixa de Pandora lá. Mas quando abre. Então eu queria te trazer essa reflexão nesse dia, pensar um pouco na sua vida, os novos projetos. Talvez você diga, mas eu não tenho lá muita coisa para pensar, não. Será que você não tem? A vida é sua. Quando a gente é criança, adolescente, é claro que nós temos os nossos cuidadores, né? Os nossos pais, ou seja, aqueles que ocupam essa função, eles vão decidir coisas para nós, né? Eles que vão nos dizer, levanta para ir para a escola, olha, escova os dentes, faz isso e aquilo, você vai fazer, sabe? Mas, assim, chega um momento que nós temos que aprender a nos desenvolver enquanto pessoas e tomar as rédeas da nossa vida, né? Tomar as nossas decisões. A vida é feita de escolhas. Eu acho que o mais bacana de tudo é poder escolher. Dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, é do meu jeito. Se errar, se deu besteira, sabe? Ok. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Mas se deu certo, ok também. A nossa vida é feita de escolhas, né? E o que nós vamos fazer com isso vai nos trazer os resultados. Talvez você não tenha tido um bom início. Talvez você tenha vivenciado situações na sua história de vida que você teve perdas assim terríveis, de muitas dores, abusos, violências, maus tratos, sabe? Talvez eu esteja falando com alguém que tenha vivenciado muita angústia, tenha vivenciado muito bullying, né? Talvez eu esteja falando com alguém que tenha sofrido abusos mesmo, sabe? No nível sexual, psicológico, enfim, patrimonial, enfim, de várias ordens. Mas hoje você está aí de pé. Você pode não mudar o seu passado, até porque a gente não tem como. Eu gostaria muito de ter uma varinha de condão, dizer plim e apagar o seu passado. Mas eu não tenho como. Então, nós podemos dar um novo sentido ao passado, ressignificar e criar uma nova história, sabe? A partir de tudo isso que você se tornou hoje. Carregar essas marcas podem ser difíceis, mas as marcas fazem parte da sua história. E tudo que você passou tornou essa pessoa maravilhosa que é você. E aí, vamos fazer o quê?
Muito prazer para você que está chegando aqui agora. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Valdeci Oliveira, sou psicóloga e psicanalista, tenho algumas outras pós-graduações na área da psicologia, né? Eu sou psico-oncologista, psicogerontologista, psicóloga hospitalar e da saúde. Também estou terminando uma pós-graduação na área das organizações, trabalho com liderança e estratégia, né, de desenvolvimento pessoal para líderes, com foco em equipes, enfim. E também tenho uma pós-graduação na área da psicossomática, ao qual eu sou apaixonada. Todas as minhas formações me ajudam a trabalhar com essa pessoa linda que é você, tá certo? Então, me acompanhe aí nas minhas redes sociais, @psicóloga Valdeci Oliveira, tá certo? O número do meu WhatsApp é 71, porque a pessoa aqui é baiana, né, Liana? Baiana da Gêmea, Liana ama quando eu falo baiana da Gêmea. Gêmea, dá um beijo nas meninas aí, vê, Liana? Dá um cheiro bem gostoso nas meninas. E você também, tá? Pra não ficar com ciúme, viu, minha gata? Né? Dinalva também, né, minha amiga? Dinalva, fale comigo também. Beijo, dá um beijo na Dulce aí, em todos aí, viu, Dinalva? Mas assim, o meu número é 71, tá? DDD, a pessoa é Salvador, Bahia. 71988606425. 71, anotou? 988606425. Tiveram pessoas que me perguntaram no Instagram, você não tá falando mais o número do seu WhatsApp? Tô não, gente, nem percebi, me perdoe, tá bom? Então, vou falar mais vezes, tá? Me lembre mesmo, viu, meu povo? Por favor, amo ter vocês aí me secretariando pra me ajudar, né? Porque às vezes, gente, a pessoa, ainda bem que eu tenho vocês, né? Então, assim, eu fico feliz em estar aqui com vocês nesse dia, tá certo? Então, vai lá também. Não deu tempo, Val, de assistir ouvir ao vivo lá na Web Rádio Sertão 09. Mas aí, meu amor, você não tem desculpa. Canal do YouTube, sério? Uhum. Temos aí, né, uma playlist poderosa do Papo PC e de outras programações aqui também, né, da Web Rádio Sertão 09. Então, assim, tudo feito com muito carinho e amor para você e a sua família. A rádio, assim, das galáxias, sabe? Top, né? Tudo feito com amor e carinho. Então, assim, alguns programas que a gente faz, né, quando é possível, a gente sempre coloca lá na nossa playlist. Então, dá uma olhadinha lá, dá uma curtida, compartilha, sabe? Traz um comentário também. Nos incentive a trabalhar, meu povo. Vai lá, incentiva a gente, compartilha e vamos embora, né? Eu tava ouvindo, fui lá na playlist para pegar um programa para uma pessoa que me pediu, tava falando isso com o evangelista, né? E aí ela falou assim, eu queria assistir, ouvir tal programa. Aí eu fui lá, e peguei um programa, mandei pra ela, disse aqui, ela disse, nossa, eu não tinha conhecimento e tal, desse assunto. Eu disse, pois é, tem lá uma playlist, olha tudo lá, compartilha, para que, assim, outras pessoas tenham esse conhecimento também, né, gente? Eu quero agradecer também, porque muitas pessoas chegam pra mim e dizem, olha, Val, a forma como você passa é uma forma tão simples, sem coisas rebuscadas, que a gente consegue compreender. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu tento, assim, de uma forma mais simples possível, tentar passar assuntos que às vezes são bem complexos. E eu fico muito feliz. Por isso que eu preciso do feedback de vocês, tá certo? Então, o número do WhatsApp é 71988606425. 71988606425. Então, vamos falar sobre esse carinho que nos constrói, esse acolhimento que chegou no momento necessário, ou não, né? Mas, de uma certa forma, a gente passa pela história da vida e nós encontramos pessoas, sei lá, um professor, um amigo, um colega, um namorado, um pai, uma mãe, um padrinho, uma madrinha, um líder espiritual, né? Não sei, um pai de santo, uma mãe de santo, um padre, um pastor, enfim, alguém de uma certa forma, né? Eu estava conversando com uma paciente e ela falou sobre uma professora que ela teve quando ela era criança, fez toda a diferença para a mulher que ela é hoje, né? Ela hoje é uma advogada, né? E assim, uma menina extremamente inteligente e assim, super competente naquilo que faz. E ela conta que hoje ela, né,
viu essa professora, que era uma mulher independente, linda, uma mulher casada, mas que tinha a autonomia da sua história, sabe? E que construiu junto com seu esposo coisas. Assim, ela disse que ela pegou aquilo como exemplo, né? E como as pessoas podem nos influenciar de uma forma positiva ou negativa, né? E também, não somente nós podemos ser influenciados, mas nós também podemos influenciar as outras pessoas, né? O carinho que nos constrói, às vezes, pode vir de onde nós menos esperamos, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Na psicanálise, nós entendemos que ninguém existe sozinho. A gente se monta afetivamente a partir das relações que nós tivemos, ou, de uma certa forma, que faltaram. Pode ser através de um toque, uma palavra, um cuidado. Tudo isso se transforma em uma estrutura interna. O jeito como nós nos tornamos, o quanto adultos, tem sim uma marca de alguém que nos segurou, ou de alguém que não conseguiu nos segurar. E por isso, quando nós pensamos na nossa história, precisamos lembrar, antes de qualquer dor, houve um afeto. Mesmo que tenha sido pouco, mesmo que tenha sido só um lampejo, ele estava lá. Quero que você pense agora, neste momento, um pouquinho para refletir. Vamos dar uma respiradinha? Eu não sei onde é que você está ouvindo agora o Papo Psi, se você está em casa, se você está no trabalho. Para um pouquinho de tudo que você está fazendo, né? Dá aquela respiradinha, assim, puxa pelo nariz e solta pela boca. E vamos pensar um pouquinho. Quero que você pense agora naquela pessoa que te deu um chão. Pode ter sido, sei lá, um parente, um amigo, um professor, ou até mesmo um vizinho. Eu tenho uma paciente muito querida, que ela uma certa vez me falou de que ela sofreu muitas questões de abuso, violência. É uma menina, gente, fantástica hoje. Sim, mas viveu uma história de muitos maus tratos, negligenciada em todas as áreas. Porém, ela disse que quando criança tinha um vizinho, né? E esse vizinho era uma representação de pai, porque ela não teve, não conheceu quem era seu pai. Sua mãe nunca falou, enfim. E ela me dizia, você foi achada numa lata de lixo, né? Era isso que a mãe dizia pra ela. E aí ela ficava assim, se sentindo um lixo, né? E aí esse vizinho, de uma forma muito querida, abraçava, beijava, se preocupava de você já comeu hoje, já, sabe? Era uma pessoa que defendia ela, sabe? De um carinho muito grande. Depois ela saiu, depois de adulta, se casou, foi morar em outro estado, muito distante do seu estado de onde, né, Natal, enfim. E esse rapaz faleceu, ela dizia, nossa, eu queria tanto ter voltado, né, para ter dito a ele a importância que ele teve na minha vida. E muitas pessoas, né, tiveram essa importância. E eu disse, ele faleceu, né, e se para ela, talvez, né, infelizmente, é algo triste você não pode ter dito isso para ele. Mas tenho certeza que ele se sentiu importante ter sido, de uma certa forma, esse pai, esse alguém, porque de tantas pessoas que a maltratavam, enfim, fome, coisas que foram negligenciadas para ela, ela teve essa pessoa, sabe? Então, eu gosto muito da história da flor de lótus, né? Não sei quem conhece a flor de lótus, eu amo flores, girassol, lótus. E a flor de lótus, ela nasce, acho que eu já falei isso aqui para vocês, né? Ela nasce nos lugares mais improváveis, no lixo, né? Lugares que tem uma grande quantidade de lixo, em pântano, né? Lugares totalmente improváveis, onde nenhuma outra planta, outra flor nasceria, por conta do local mesmo, daquele ambiente. Mas a flor de lótus, ela nasce exatamente ali. E ela consegue extrair de todo aquele lixo, de tudo aquilo, sabe? De toda aquela porcaria, de toda aquela coisa feia mesmo. Ela consegue extrair nutrientes necessários para que ela se torne uma linda flor. E a flor de lótus, para mim, é uma das flores mais lindas. Não somente em beleza física, né, questão estética, mas porque ela consegue tornar belo um ambiente que é totalmente feio. Talvez eu esteja falando com você, que nasceu e cresceu em um ambiente totalmente feio, um ambiente totalmente improvável.
Um ambiente que alguém olhou assim e disse, será que pode sair alguma coisa ali que preste? Filho de fulaninho, filho de ciclaninho, parente de ciclaninho, mora ali naquela casa, não vai dar nada que preste. Ninguém fala com aquelas pessoas, porque, sabe? Não, ali, sabe? Talvez você tenha vindo de um lugar exatamente assim. Mas olha a flor bela que você se tornou. Talvez tenha sido você que tenha embelezado aquele lugar. E talvez você nem percebeu isso. Então você é a beleza independente de onde você esteja e da forma como você está percebendo agora. Talvez seja uma forma de olhar e dizer, peraí, quem sou eu? E essa minha paciente, esse vizinho a acolheu e foi muito bom. E hoje ela tem memórias afetivas muito queridas desse vizinho, que hoje não está mais aqui, mas que trouxe para ela, sabe, uma segurança emocional. Quem fez isso por você? Talvez você não lembre de alguém e tudo bem, mas se você teve alguém, talvez essa pessoa te acolheu como, sei lá, por um olhar, pela voz, pelo gesto. Talvez tenha sido alguém da infância ou alguém da vida adulta que pegou na sua mão no momento que você mais precisava. Toda a vida, meus amores, carrega uma referência afetiva, mesmo que pequena, mesmo que distante. A forma como nós fomos amados molda a forma como nós amamos. Quem teve cuidado na infância cresce com um chão mais firme. Quem teve afeto quebrado se reconstrói com mais esforço, mas continua se reconstruindo. Nada está perdido. Nós sempre podemos ganhar e realizar novos laços, novas referências, novos amores, novas referências, novos afetos reestruturantes na nossa vida adulta. Feche um pouquinho esses olhos lindos. Pense na primeira pessoa que te fez sentir pertencimento. Sinta a voz dessa pessoa, o jeito dela falar o seu nome. Você não precisa lembrar da imagem, mas lembra da sensação, como você se sentiu. O afeto que te construiu, coisa rica, continua aí, vivo em você. Pense direitinho sobre isso. E nós encerramos esse primeiro bloco dizendo que ninguém se constrói sem afeto. E se faltou, a vida adulta pode reparar, reconstruir, reorganizar. Vamos pensar sobre isso mais? No próximo bloco, nós vamos falar de um tema querido, assim, que é muito dificultoso, mas que chega para todos. O luto, as perdas e as despedidas. E como cada uma delas nos transforma, tá certo? Vamos para o segundo bloco. Aguardo você daqui a pouco com esse momento bem reflexivo. Beijinho. Seja sempre solidário. Evite escandalizar o próximo. Tenha sempre atitudes justas e honestas, pois nisso consiste as boas virtudes humanas. Sertão 09, a web rádio que comunica o bem. Não desperdice o que o planeta te dá. Vamos trabalhar juntos para evitar desperdício alimentar e de água, para manter o planeta verde e saudável. Evite comprar comida em excesso e use-a antes de vencer. Recicle e composte material orgânico. Tome banhos curtos e evite deixar a água correndo enquanto se escova os dentes. Sertão 09 da Salininha de Tremedal. Faça a sua parte na preservação do planeta. Estamos de volta, meus amores, falando um pouquinho sobre luto, perdas, despedidas. E nós estamos de volta com esse Papo PC para falar um pouco sobre esse assunto um pouco delicado, né? Você chegou agora no segundo bloco? Sério? Ah, tudo bem, você pode até estar aqui ao vivo, né, nos ouvindo, pode ficar aí no segundo bloco, beleza? Mas depois dá uma olhadinha lá na playlist, tá certo? Para poder dar, entender um pouquinho sobre tudo que nós começamos falando e tal, para depois voltar aí para o segundo bloco, tá bom? Mas vamos embora. E para você que
não me conhece, eu sou psicóloga Valdeci Oliveira. Para mim é uma grande alegria estar aqui com você. E para você que já me acompanha desde lá do dia 18 de janeiro, já tem daqui a pouco um aninho, hein? O que é que a gente vai fazer aí nesse um ano? Me dê ideias aí, gente. Eu quero pedir a você, assim, sei lá, me dá uma ideia do que a gente pode fazer para comemorar esse um ano de Papo PC. Você que tem nos acompanhado todos esses dias, né? Assim, todas essas semanas, todos os sábados aqui presente, assim, fiel, Parabéns, guerreiro, parabéns, guerreira. Obrigada pela sua presença querida. Você me ajuda a construir tudo isso. Tudo isso que é realizado por causa de você. Pessoa linda, pessoa querida, eu te amo. Muito obrigada pela sua presença. Agora, eu queria, claro, né, que você me ajudasse a elaborar o nosso programa Papo Psi especial. Um aninho, gente. Um aninho. Um aninho. Né? Estamos aí um bebezinho, né? Vamos começar a engatear, andar um pouquinho. E eu preciso que você me ajude. E aí, me traga ideias. Val, como é que eu posso fazer isso? Que bom que você perguntou. Você pode me procurar através das redes sociais, né? @psicóloga Valdeci Oliveira. Você vai me encontrar, manda uma mensagem lá, tá certo? E você pode entrar também em contato comigo pelo WhatsApp, 71988606425, 71988606425. Vamos falar um pouquinho sobre luto? Luto não é só sobre morte, é sobre tudo que perdemos, como, por exemplo, pessoas, vínculos, sonhos, lugares, saúde, visão, expectativas. Ou seja, toda despedida é um tipo de luto. Freud dizia que o luto é um trabalho interno, silencioso, profundo. A gente não supera, a gente reorganiza. Porque existem coisas que a gente passa na vida que, nossa, né? Eu estava falando com uma paciente agora há pouco, né? Antes de nós estarmos aqui, ela conversando, falando, tô com raiva, vovozinha, tô com raiva por isso e aqui e tal, por umas situações que ela estava vivenciando. Eu disse, tá com raiva? Chore mesmo, grite mesmo. Sabe? Ela, sério? Eu disse, sim, sério sim. Por que você tá com raiva? Coloca pra fora a raiva. Ela, mas eu posso chorar? Chora, você deve chorar. E ela começou, e começou a xingar. Eu, xinga mesmo, bota pra fora. Sabe? E ela, eu tô com vontade de bater em todo mundo, não sei o que, descansa. Bater nos outros, não, compra um saco, faz igual a mim, pega um saco, pá, né? Gosto de um box. Né? Então, assim, sabe? Existem momentos assim, tá, tô com raiva, chuta o balde, sabe? Não tem essa aqui de engolir o choro. Cala a boca. Não, isso aí quem falava era lá atrás. Hoje você é dona do seu choro, bota pra fora. Aí depois não sabe por que desenvolveu um câncer na tireoide, ou sei lá, esse estômago tá aí doendo. São doenças psicossomáticas, né? Porque o corpo, de certa forma, ele vai liberar essa energia. Aquilo que você engole, aquilo que você não fala, aquilo, sabe? Assim, tem gente que diz assim, tô sentindo um bolo na garganta, sabe? Não sei o quê. Eu digo, sim, o que é que você tá querendo falar e você não tá conseguindo? O que é que tá preso aí, né? O que é que essa garganta você tá segurando? E se você não consegue colocar pra fora, essa energia volta pra garganta ou pro estômago e aí depois você não sabe porque você tá com um probleminha na tireoide ou alguma questãozinha aí nesse coraçãozinho ou porque esse estômago tá dessa forma, né? A gente precisa pensar um pouco sobre isso, sabe? Sobre essas pessoas que voltam. E não é porque é ruim, é porque às vezes é ruim sentir, né? E às vezes nós fomos tão limitados que as pessoas disseram pra gente, e pessoas de relevância, tá? Como papai e mamãe, aqueles que ocuparam funções de autoridade sobre nós, e às vezes a pessoa chega e diz, olha, não faz isso não. Cala a boca. Meninos, por exemplo, né? Eu atendo muitos homens que eles dizem, homem não chora. De quem disse que homem não chora? Homem não tem lágrima, não, gente? Chorar é tão bom, lubrificar as vistas. Eu choro, tá beleza. Meu marido disse que eu já choro demais. Eu disse, ainda bem que eu tenho o seu ombro para chorar, amor. Então, às vezes, sabe, nós estamos só reproduzindo aquilo que nos ensinaram. Por isso que nós falamos, né, no primeiro bloco, que você precisa ser o protagonista, a protagonista da sua história. E isso também requer de nós responsabilidade.
Responsabilidade, inclusive, com as nossas emoções, com as nossas escolhas, com os nossos nãos, com os nossos sims, né? E esse trabalho interno do luto, que às vezes é silencioso, profundo, como disse Freud, ele diz que a gente não supera, a gente reorganiza. E muitas coisas a gente realmente não vai conseguir superar em áreas da nossa vida, mas nós podemos nos reorganizar em meio a isso. Cada pessoa tem seu tempo. Não existe certo ou errado. Às vezes o que é certo para você, para mim não é, e tudo bem. E às vezes o que é certo para mim, para você não é, e tudo ok. O luto é um esforço que o nosso coração faz para colocar cada coisa no lugar de novo. Quero que você pense agora em algo que você perdeu. Sei lá, pode ter sido uma pessoa que você amou muito, pode ter sido uma parte do seu corpo, né? Ou um sentido, pode ter sido um sonho que escapou dos seus dedos, sabe? Agora diga pra mim, como é que você lida com isso? Como essa perda transformou você? Sabe, porque às vezes a gente acha que a perda nos quebra, mas essas perdas também nos reinventam. Mas agora sim, pense comigo, por alguns segundos. Dá uma paradinha aí do que você está fazendo. Pense um pouquinho nas perdas que te quebraram, mas que também você teve que se reinventar. Você teve que se reorganizar. Foi difícil? Uhum, imagino. Mas você conseguiu, não conseguiu não? Por alguns segundos, vamos ficar um pouco em silêncio. Um silêncio que respeita, acolhe e abraça aquilo que você perdeu. Pense um pouquinho. Você não precisa pagar nada para prosseguir. Pode levar com você apenas aquilo que couber. Só o que fizer sentido para você. Sabe, meus amores, curioso como a vida é feita dessas duas forças. Os afetos que nos constroem e as perdas que nos transformam. É uma base que nos sustenta, uma dor que ensina. É assim que a gente cresce, né? É assim que seguimos crescendo, mesmo quando nós achamos que muitas vezes, sei lá, já é tão tarde. Ai, se tem algo que eu sempre digo, meus amores, ninguém termina na sua dor. Ainda temos coisas boas para viver. Ainda existem laços que, sei lá, ainda nem descobrimos. Ainda há caminhos, encontros, afetos e luz, mesmo para quem não enxerga com os olhos, mas enxerga com os olhos do coração. Sabe por quê? Porque a luz mais bonita brilha dentro de você. Começa por dentro. Então, assim, pense um pouquinho sobre isso. Eu tenho um grupo terapêutico que nós mediamos, né, através de uma associação em São Paulo chamada Tocando em Frente. Eu recebi esse convite através de um amigo psicólogo querido lá de Curitiba. Ele estava falando algumas coisas e eu disse, que legal. E aí eu fui participar de algumas oficinas. E aí a presidente da instituição viu alguns trabalhos meus, né, enfim. E aí ela pegou, me chamou, ela, Val, tem um grupo terapêutico aqui, onde a profissional simplesmente saiu do grupo, não voltou mais, e pessoas lá, e que estão precisando, né, de atendimentos e tal, para o grupo. Você quer fazer e tal? E eu, assim, sou grupoterapeuta, ela não sabia disso, né, eu tenho uma formação na área. Mas, num momento, eu estava muito cheia de muita coisa ao mesmo tempo, né? Porque só para além de profissional, também é dona de casa, né? Tem marido, casa, enfim, coisas para fazer. E aí eu disse, gente do céu, não tenho, né? Assim, eu estou terminando essa minha pós-graduação. Tem outros cursos de formação que eu também acabo fazendo, intercâmbios, enfim. E também tenho outras questões para além. E eu disse, a pessoa também precisa ter vida, né? Faço um trabalho com mulheres aqui na minha região, onde eu moro aqui em Salvador. E aí eu trabalho muito com questões de violência contra a mulher, enfim, questões, sabe, de muitas situações assim que eu amo mesmo esse trabalho. Então isso leva também uma certa, né, tempo. Eu disse, nossa,
Gostaria muito de dizer sim, mas pra mim não dá e tal. Mas aí ela ficou insistindo. Ela, Valzinha, acho que seria ótimo pra você, por favor, nos ajuda. Tinham outros profissionais. Eu disse, poxa, mas tem outros psicólogos, fala com eles. Ela, poxa, mas eu queria você e tal. E aí eu fui falar com meu esposo, né? A gente sentou, né? A gente sempre conversa, assim. Poxa, Thiago, eu fui convidada a fazer isso e isso. Ele, e aí? Eu disse, eu não sei, né? Porque eu tenho algumas coisas. Ele tal, rapaz, por que não tentar, né? Vamos lá, vamos tentar e tal. Eu tô aqui com você, você sabe e tal. Eu disse, então acho que eu vou tentar, né? Eu vou pensar um pouquinho mais. Aí pensei e tal. Aí depois cheguei pra ele e disse, olha, eu decidi. Ele decidiu o quê? Eu disse, eu vou fazer, né, esse trabalho, acho que vai ser bacana. Para ajudar outras pessoas, é um trabalho voluntário, né? Eu gosto muito também. Eu disse, então eu vou ajudar essas pessoas também nesse momento, né? Porque a instituição estava precisando. E assim, foi uma das decisões, assim, que foi bem desafiador para mim, né? Mas foram uma das decisões mais assertivas, assim, sabe? Bem acertadas. Porque eu conheci pessoas tão queridas, sabe? Assim, eu tô tão feliz. Nós estamos encerrando agora esse semestre, né? Começamos em agosto, finalzinho de julho para agosto. Assim, conheci pessoas maravilhosas, pessoas que eu não tenho palavras para descrever, pessoas de vários lugares do país, assim, de fusos horários diferentes, né? A galera de tantos lugares, de Mato Grosso do Sul, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Cuiabá, gente, tantos lugares que eu nunca imaginei conhecer tanta gente boa. E assim, eu tenho aprendido tanto e crescido tanto com eles. São pessoas tão queridas, tão assim, maravilhosas. Eu não tenho palavras, sabe? E às vezes a gente, é, sabe, por perdas, por situações, e às vezes por tanto afazeres, né? Tantos afazeres ao mesmo tempo, a gente acaba dizendo não e sim, e é claro, a gente também tem que saber os nossos limites, e eu sou muito responsável com isso. Eu entendo que, em primeiro lugar, sou eu, né? E o meu relacionamento. Primeiro, eu estar bem e tal, e também depois o meu casamento, a minha família, e para depois o trabalho, né? Então, eu tenho tudo isso muito bem estabelecido. Então, porque a gente precisa organizar a nossa história, nós precisamos. Porque às vezes a gente quer ajudar todo mundo e acaba não se ajudando, e aí acaba se prejudicando. E às vezes a gente, tendo muitos ministros, né, assim, evangélicos, católicos, enfim, pessoas que têm certas lideranças naquilo que trabalha, né, com os seus assim, são liderados, né? E esses líderes muitas vezes cuidam de muitas pessoas, ajudam muitas pessoas, mas às vezes esquecem da sua própria família. E eu nunca quis isso. Eu sempre tento trazer esse foco em primeiro lugar, eu para eu estar bem para o meu marido também, ter esse suporte, nós, e depois é toda essa construção familiar. E a gente precisa, às vezes, sabe, se desconectar de certas coisas. Eu sou muito resolvida com isso. Talvez pelas surras que já tomei da vida. A gente pega marcas, o quê? A gente fica mais perto. Mas, assim, foi muito bom ter dito esse sim. E a gente está chegando aí, né? Tocando, tá encerrando agora dia 12. E eu disse, não, a gente não vai encerrar dia 12, não. A gente vai encerrar na última semana de dezembro. Pra voltar em fevereiro. Vamos, sério que a gente vai ficar. Eu digo, eu também tô com saudade. E é tão bom, sabe? Porque eu tenho aprendido tanto, não somente eles, né? Porque eles falam, né? Me dão feedback de como a história de vida deles mudou, assim, e tal. E eu fico muito feliz, né? Porque tudo isso é uma grande realização, porque é do meu trabalho. Mas quem sai mais ganhando nisso tudo sou eu. Porque eu tenho aprendido tanto com eles. Sabe? Então, existem laços que ainda a gente nem descobriu e que a gente vai descobrindo na jornada, sabe? Talvez você diga, mas eu não vivi coisas boas, eu não tive laços bons, eu não tive, sabe, eu tive tantas perdas da minha vida, eu tive mais perdas do que ganhos, eu tive tantas pessoas que me fizeram mal, e talvez, tudo bem, eu entendo, sabe? De uma certa forma, entendo por imaginar a sua fala, aquilo que você traz, a sua dor.
Mas será que vale a pena continuar com essas dores? Ressignificar a perda, eu acho que traz um novo sentido. E também nos abre para o novo. Abre para o novo. Existem novas expectativas. Sabe como é o nome do meu grupo terapêutico? Eu queria um nome, eu sou bem dessa, né, de nomes assim. Eu gosto muito de significados. E eu fiquei pensando, eu disse, não, eu quero um nome para um grupo que traga sentido para eles e para mim. E tem que ser um nome que seja a realidade do grupo terapêutico, porque quando eu trabalho para algo, seja a psicoterapia individual, né, que é o trabalho clínico que eu faço, seja nesse grupo terapêutico, né, já me deu outro, vou fazer um outro grupo terapêutico ano que vem, né, com a temática, assim, eu já estou, um dos meus, assim, sabe, faz parte do meu projeto. Estou entrando aí em 2026 cheia de coisa, mas muito feliz por poder sonhar e realizar, sabe? Eu me sinto muito privilegiada, assim, de ter vocês aqui comigo, de acreditarem no meu trabalho. Mas, assim, eu também preciso acreditar. E isso, para mim, é um passo muito grande de novas possibilidades. Será desafiador, né? Eu estou aí me preparando para o projeto do meu mestrado. Mas, assim, tem sido, assim, algo grandioso. E eu assim, agradeço a Deus pela oportunidade de continuar estudando e que a minha prática profissional possa ajudar e auxiliar tantas pessoas. E poder estar passando isso aqui para você. Porque eu sei que, de uma certa forma, tudo aquilo que eu trago no Papo Psi, é com tudo carinho, né? Tudo que vocês conseguem perceber, né, em mim, que muitas pessoas falam, Val, é com tanta realidade, é com tanto amor, é com tanta sinceridade que você passa, toca. Sabe, no outro dia eu recebi uma mensagem de uma moça que ela disse assim pra mim, Val, na hora do Papo Psi, todo mundo senta na mesa pra ouvir você falar. Porque nós nos sentimos sensibilizados com tudo que você traz, porque parece que você está do lado da gente, sentada, conversando. Esse papo que é gostoso e que é, ao mesmo tempo, tão assim, de autoconhecimento, que você se identifica, é porque tudo isso aqui é feito. Porque Deus está nos guiando, Deus está nos auxiliando, é Ele, né, que é o provedor de todas as coisas. Eu louvo a Deus pela presença, pelo amor, pelo cuidado. Mas é também porque é possível para você. Porque é você que está aqui. É você que todos os sábados está aqui comigo, né? Todos os sábados às 13 horas. Chova ou faça sol. Venha com relâmpagos ou trovoadas, trovões. Mas você está aqui comigo. E quando não dá para pegar no sábado, você vai lá no canal do YouTube. Então, é um grande privilégio para mim. Por isso eu me sinto tão privilegiada em ter você aqui comigo. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração pela sua audiência, pela sua presença, porque eu sei que se o Papo Psi tem feito, trazido transformações para a sua história, é porque você tem permitido. Muito obrigada. Se permita viver novos laços. Se os laços passados fizeram você sofrer, te trouxeram dor, ainda existem laços que ainda nem descobrimos. Eu posso falar com o grupo terapêutico e tantas pessoas que eu conheci a partir disso, né? E eu posso dizer para você, ainda há caminhos, encontros, afetos e mesmo luz. Essa luz acontece por dentro de mim e de você. Vamos emanar essa luz, tá certo? Eu sou Valessi Oliveira Rivas, psicóloga, e fico muito feliz por termos caminhado hoje. Semana que vem tem mais Papo Psi, trazendo temas que tocam a vida real, a alma, o cotidiano e o coração. Obrigada pela companhia. Cuidem-se. Até a próxima, meus amores. Beijinhos. Tchau, tchau. A Web Rádio Sertão 09 apresentou Papo Psi, com Valdeci Oliveira.